Saudações a todos os formandos. Cá estou mais uma vez para dar sequência à nossa formação. Bom, na aula de hoje iremos complementar aquilo que foi a aula anterior, uma vez que vimos a letra, documento aquele que era usado como título de crédito. Bom, hoje iremos ver novamente a letra como um título de crédito, no entanto, com alguns aspectos a mais relativos aos aspectos que vimos na aula anterior. Bom, começo pela questão do aceite. Na aula anterior, vimos que o aceite, digamos que é o comprometimento da pessoa a quem deve pagar com aquilo, ou da pessoa a quem deve pagar o crédito aberto ou iniciado com a emissão da certa letra. Vimos também a questão do avalista, a pessoa quem iria garantir o pagamento, o cumprimento, neste caso, da quantia acordada entre o emitente da letra e o aceitante da referida letra. De seguida, iremos ver como é que um aval pode ser, digamos que, formado. Neste caso, me refiro à formação do aval. De seguida, iremos ver aquilo que é a reforma de uma letra. Isto por quê? Porque a letra tem aquele período de cessação, onde finda. No entanto, na reforma, iremos ver como é que essa transação ocorre. De seguida, iremos introduzir uma nova matéria, neste caso que me refiro à livrança, onde iremos ver a definição da mesma livrança, iremos ver os elementos essenciais para a mesma livrança seja considerada, iremos ver os intervenientes, a verificação da livrança e, por fim, as principais diferenças entre a livrança e a letra, uma vez que podem parecer iguais, no entanto, tem alguns pontos que podem, digamos que, evidenciar melhor essa diferença dos referidos documentos. Bom, voltando para o aceite, na aula anterior, vimos que o aceite, digamos que é um processo pelo qual a pessoa quem deve ser sacada a letra, se compromete a pagar o referido valor. No entanto, vimos em certos pontos que este mesmo aceite poderia ser obrigatório como facultativo. No entanto, na vertente da letra como título de crédito, este aceite é obrigatório, isto é obrigatório que numa transação em que um comerciante aceita ceder o seu produto, o seu bem a um cliente e o mesmo cliente se compromete a efetuar o pagamento do referido bem ou equipamento findo um prazo, é necessário que o cliente aceite, isto é, coloque lá o aceite na referida letra. Quanto ao aval, vemos que o aval é um meio de garantia. Entretanto, este mesmo aval, na letra como tal, pode não ser obrigatório. No entanto, na letra como um título de crédito, um avalista é obrigatório, podendo o mesmo ser interpretado ou ser posicionado de duas formas diferentes. Na primeira forma, temos o aval completo e na segunda forma, temos o aval incompleto. Falando do aval completo, é aquele que se formaliza através da expressão bom para aval, isto é, o avalista se compromete na totalidade, garantindo que o cliente ou o sacado em questão irá cumprir com o pagamento da letra. No entanto, na falta ou no incumprimento do mesmo cliente, o avalista se compromete em efetuar o mesmo pagamento. Enquanto que no aval incompleto é aquele em que o avalista se limita em assinar apenas. Bom, o avalista aí concorda de que sim, eu posso sim muito bem me comprometer, digamos, como sustento ou como garantia do crédito por parte desta pessoa. No entanto, não há lá, digamos que uma firmeza, não há lá
uma garantia no seu todo. Iremos ver também na vertente de crédito como é que funciona esta vertente, porque há certos casos em que avalistas são obrigados a participar de um modo, digamos que, integral, completo, mas há certos casos em que avalistas entram por alguns detalhes. No entanto, frisar que avalista é obrigado a, digamos, cumprir com aquilo que é o pagamento do crédito, mas irá depender daquilo que é a modalidade ou daquilo que será a letra passada, a forma de aval, seja completo bem como incompleto. Bom, para além disso, iremos falar daquilo que é a reforma da letra. Bom, reforma da letra digamos que uma situação em que a mesma dívida é paga. Isto porque, uma vez constituída a dívida, é necessário que a mesma, fim do prazo acordado, chegado a data marcada, é necessário que a mesma seja liquidada, paga neste caso. No entanto, há uma situação. Que situação? Há uma situação em que o sacado, neste caso, efetua o pagamento da referida letra. No entanto, o mesmo emite uma outra letra. Estamos diante de uma renovação. Então, quando estamos diante de uma renovação, estamos diante da reforma de uma letra. Podem ver aqui, reforma, a dívida de uma letra pode ser renovada. E este processo é designado por reforma. É isso que expliquei. No momento em que, dado o momento em que a letra chega ao fim, isto é, o prazo da referida letra, ou o prazo acordado entre o emitente e o sacado da mesma letra chega, o mesmo tem espaço para renovar a mesma letra. E renovada a mesma letra, estamos diante de uma reforma. Bom, entrando para a livrança, bom, dizer que na letra vimos que a letra é um título de crédito. No entanto, a livrança é uma promessa de pagamento, sim, isto é, quem, digamos, emite uma livrança está a comprometer-se a pagar um certo valor. Temos aqui como intervenientes o emitente, a pessoa quem se obriga a cumpri-lo mediante uma assinatura, isto é, no formulário da referida livrança, tem lá um campo em que o indivíduo, o emitente neste caso, coloca lá a sua assinatura, se comprometendo a efetuar o pagamento do valor colocado na referida livrança. O segundo interveniente é o tomador, a pessoa quem deverá ser pago o valor findo o prazo ou findo a transação em questão em que o emitente bem como o tomador poderão estar sujeitos. Por fim, temos o avalista. Avalista, conforme já vimos, será a pessoa quem irá garantir o pagamento da mesma livrança. No caso de não pagamento por parte do emitente, o avalista irá intervir, garantindo com que o tomador possa ter aquilo que é o seu valor pago. Bom, quanto à questão das menções, isto é, da verificação da mesma livrança, dizer que a mesma livrança tem como verificações ou como aspectos obrigatórios a menção da referida letra. É obrigatório que todo documento tenha o seu título. Então, a letra também se depara com a mesma situação. A segunda menção obrigatória é a questão da especificação do valor a ser pago. Isto por quê? Porque uma livrança não poderia ser cobrada sem que lá esteja especificado a quantia que, digamos que, faz com que a referida transação ocorra. De seguida, temos também de ter aquilo que é, digamos que, o nome da pessoa a quem se compromete a efetuar um certo pagamento. Isto é, poderia ser eu, fulano de X, comprometo-me a efetuar ou a pagar este valor até a data X. Isso nos remete a um outro interveniente, isto é, a uma outra menção, que é, neste caso, o estabelecimento ou a descrição da data em que a referida livrança será paga. Bom, o último aspecto, ou o aspecto que acredito que sabem que não deve faltar, é o aspecto da própria assinatura.
é necessário que o emitente disponibilize lá a assinatura. Esta mesma assinatura é que irá obrigá-lo ou é que irá fará com que o mesmo se sinta na obrigação de efetuar o pagamento da mesma livrança. Bom, temos os aspectos facultativos, que podem ser o número da referida livrança, o nome do referido tomador, entre outros aspectos. No entanto, conforme o próprio título já diz, são menções facultativas. Vamos ver aqui um aspecto muito importante, que é a questão das principais diferenças entre a letra e a livrança, pois, a princípio, estes documentos, estes papéis, podem parecer iguais. No entanto, tem aqui alguns pontos bem específicos que podem nos fazer notar quais são as diferenças entre os mesmos documentos. No primeiro aspecto, temos a questão da palavra letra, isto é, de certeza que uma das coisas que faz com que estes documentos sejam diferentes é o fato de, na primeira, constar a palavra letra e na segunda, constar a palavra livrança. A segunda diferença dos mesmos documentos é que, no primeiro aspecto, vimos que a letra é uma ordem de pagamento, isto é, o emitente emite uma ordem de pagamento, seja a seu favor, seja a favor de terceiro. No entanto, na livrança, estamos diante de uma promessa de pagamento, isto é, o emitente promete efetuar o pagamento de uma transação numa data acordada. O terceiro aspecto é que a letra, estamos diante de um produto de crédito comercial. Recordem-se do exemplo que colocamos na aula passada, em que usamos a letra numa transação comercial. Então, esta, digamos, é uma das diferenças entre a própria livrança e a letra. E, uma vez que a letra é um produto de crédito comercial, diferente é na livrança. A livrança é um produto de crédito bancário. Isto é, este produto é disponibilizado numa situação em que estamos diante de uma situação bancária. Então, isto faz com que este produto seja de crédito bancário. Por fim, temos a questão do aceite. Bom, na letra é obrigatório com que o sacado aceite efetuar o aceite, digamos que aceite a ordem de pagamento. Enquanto que na promessa não é obrigatório o aceite. Isto por quê? Porque a pessoa que irá emitir a referida livrança não precisa, digamos que, aceitar. Pelo fato da pessoa estar a emitir, significa que a mesma pessoa aceita ou compromete-se a efetuar o referido pagamento. Bom, a nossa aula de hoje baseou-se nisso, digamos que nos últimos documentos que iremos ver durante a formação referente à movimentação de fundos, referente à metodologia que os clientes podem usar para recorrer a certas transações ao nível do setor bancário, em particular aos balcões que o nosso país, que as várias instituições do nosso país agregam para disponibilizar estes produtos e serviços. Bom, na próxima aula, iremos ver outras atividades, isto é, os outros serviços que as instituições bancárias têm vindo a oferecer. Isto por quê? Porque nas aulas anteriores vimos os diversos produtos de captação, bem como aplicação, que é o que veremos na próxima aula. No entanto, não podemos esquecer que com o desenvolvimento da atividade bancária, os bancos não se limitam apenas em captar fundos para de seguida aplicá-los. Os mesmos devem desenvolver ou viram-se na obrigação de desenvolver outras atividades. Então, na próxima aula, iremos ver quais são estas outras atividades, esses outros serviços que as instituições bancárias, em particular ao nível do mercado financeiro moçambicano, disponibilizam aos seus servidores, aos seus clientes neste caso. E, por fim, iremos ver a metodologia para a aplicação dos fundos aplicados aqueles que vimos nas aulas anteriores neste caso. Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que a mesma tenha sido produtiva. Volto a frisar que tem lá uma ficha de apoio que irá complementar a mesma aula. Fiquem bem e
Até a próxima aula.